Olá, meu nome é Henrique, eu sou docente de Química da UFPR e vou apresentar meu projeto para a CIEP sobre catalisadores single atom adsorvidos sobre o fosforeno, orientado pelo professor Diego Guedes Sobrinho, no grupo de Química Quântica e Termodinâmica de Materiais. O material fosforeno ele pode ser isolado a partir de microclivagem ou esfoliação líquida de um dos alótropos do fósforo, que é o fósforo negro. Bom, o fosforeno é um material rugoso e, por conta disso, ele vai ter um ângulo de ligação entre a parte inferior e a parte superior do material, e as distâncias de ligação também vão ser diferentes ao longo do plano e entre as duas camadas. Essa rugosidade é dada pela geometria piramidal de cada fósforo que faz as ligações. Catalisadores single atom são uma categoria de catalisadores onde são utilizados metais individuais para fazer a catálise. Esses metais podem ser os alcalinos terrosos, de transição e etc. No fosforeno, eles podem ser adicionados em 3 posições, em top, bridge e hollow, e com isso a gente consegue fazer nossos sistemas e obter uma energia de adsorção. Bom, os objetivos são investigar a estabilidade desses metais no fosforeno, investigar os efeitos das energias de adsorção, analisar as transferências de carga que ocorrem entre os metais e o fosforeno, e também analisar quais são os orbitais atômicos de cada metal e do fósforo que participam dessas interações. Bom, o método computacional se baseia na teoria do funcional da densidade, onde é utilizado um software de química computacional para fazer as simulações, e também é utilizado o Python para que eu consiga fazer as supercélulas, e com isso a gente consegue gerar os nossos arquivos iniciais, que o VASP vai utilizar para fazer os seus cálculos. Para calcular a energia do sistema, obtém-se a partir da energia total, exceto as energias do fosforeno e dos metais isolados, e a gente consegue energia da adsorção. O JMOL ele é um software gráfico que a gente pode visualizar a estrutura, ângulo de ligação, distância de ligação e qual sítio foi absorvido o material, o metal. Nas distâncias de ligação, a gente pode ver aqui que há um aumento da distância de ligação entre o metal e o fosforeno com o aumento do raio atômico, seguindo o padrão que se esperava, tanto considerando o funcional PBE quanto o PBE mais de 3 com as correções de Van der Waals. Já para as energias de adsorção, a gente consegue observar uma paridade entre as energias de adsorção dos metais do grupo 1A, mas em especial para a supercélula em F aqui, que é a 6 por 6 por 1, com a correção de Van der Waals, a gente tem altas energias de adsorção dos metais sobre o fosforeno, o que quer dizer que essa supercélula vai ter uma boa estabilidade desses metais absorvidos nela. Para analisar as transferências de carga, foram utilizados as supercélulas 6 por 6 por 1 e foram analisadas todas as 3 posições, com destaque para a posição em rolo, onde a gente vê que, em geral, tem as maiores energias de adsorção para cada átomo, e quando há essa paridade, quer dizer que houve migração de sítio de adsorção. Por fim, a gente tem as densidades de estados e são mostrados os orbitais 3s e 3p do fósforo, no fosforeno, e os orbitais ns, que pode ser 1, 2 até 6s, dos metais. Observa-se que os orbitais ns dos metais participam, em sua maioria, dos estados na banda de condução e não na banda de valência, caracterizando mesmo que eles transferem a sua carga para o fosforeno. Conclusões: os metais tendem a se absorver no sítio em rolo, as energias de absorção são favoráveis para a maioria dos metais observados, então elas têm energias de absorção bem negativas, e os metais contribuem para as interações com orbitais s, mesmo tendo orbitais p e d populados. Quero agradecer ao FPR, ao curso de Química, ao LCPAD e à CNPq.